Depois do fogo e das machadinhas, vieram a forja de metais, a agricultura, a domesticação e criação de animais, a roda. E em alguns milhares de anos, os navios transatlânticos, as telecomunicações, a aeronáutica, o Sputnik, a engenharia genética e o Viagra, as interfaces cérebro-máquina, os exames de imageamento funcional do cérebro, os automóveis movidos a água. O homem não parou mais. Impossível resistir à citação do simpático comentário de Remy, o ratinho cozinheiro do filme Ratatouille sobre os humanos. Eu sei que deveria detestar os homens, mas existe algo sobre eles. Eles não sobrevivem apenas. Eles descobrem, criam. É só ver o que fazem com a comida. Imagens, micróbios e espelhos. Os sistemas imune e nervoso e nossa relação com o ambiente é o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde um dos autores do livro, Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, pesquisador titular do IOC da Fiocruz, e um dos comentadores, Wilson Savino, doutor em Ciências Biológicas, diretor do IOC da Fiocruz e vice-presidente da Sociedade Internacional de Imunonutrição. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, para começar o programa, eu fui lá buscar ajuda do ratinho do Ratatouille para falar do que há de bom nos humanos, né? Porque ultimamente eles têm nos dado também tantos desgostos e desilusões, mas também para mostrar uma certa irreverência que o livro traz, que é muito sedutora para o leitor. E, ao mesmo tempo, um formato de livro muito interessante e instigante. Como é que você poderia apresentar esse formato para as pessoas, para a gente entender também o intuito desse formato? Renato, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer grande. O programa é um programa espetacular e você conduz isso com muita competência, e com muito charme, com muita capacidade de passar a mensagem para todos os segmentos diferentes. Para não dizer sedução também. Para não dizer sedução também, né? Que bom, como os livros são sedutores, a gente acaba também sendo. Eu acho que, como todo livro, ele tem uma história que não é tão previsível assim, né? Eu, há muitos anos, na verdade, fui convidado pelo então presidente da Sociedade Brasileira de Neurociências para fazer um comentário sobre um artigo que ele tinha escrito numa revista que era a revista oficial da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. E eu briguei muito com ele, disse, eu vou sair de férias daqui a 4 dias, são 2 dias úteis e tal. E ele acabou insistindo e eu fiz um comentário que se chamava, na época, Perspectivas, Imagens Internas e Educação. Ou Educação, Imagens Internas e Perspectivas. Perspectivas porque o artigo dele saiu num tópico da revista, numa seção da revista que chamava Perspectivas. Imagens internas, porque na época a gente tinha mais ou menos acabado de saber uma coisa que um neurocientista brasileiro muito famoso tinha feito, que é o Miguel Nicoleles, que era a transdução de energia gerada pelo pensamento para braços mecânicos. Ele mostrava que, na verdade, a gente é capaz de gerar movimento, não restabelecendo conexões, não usando células-tronco, mas simplesmente usando a energia gerada pelo pensamento. E a imagem que me veio nessa ocasião à mente foi de que nós temos a imagem interna dos movimentos e mesmo aquele que perdeu a capacidade de se movimentar, mesmo o paraplégico, mesmo o tetraplégico, tem a imagem interna do movimento, porque ele fazia isso e indivíduos que não tinham a capacidade de se movimentar, tinham perdido essa sensibilidade e a capacidade motora, e através do pensamento no movimento, quer dizer, ele guardava a imagem interna do movimento preservada, apesar de ter tido a secção da medula. Ele conseguia dar movimento a um braço mecânico. E eu fiquei muito impressionado com isso. Como na imunologia o conceito de imagem interna é um conceito conhecido, a gente começou a fazer um exercício sobre a transposição desse conceito, que é puramente imunológico, para o conceito nervoso da imagem interna, para o reconhecimento do que hoje a gente chama de objetos do mundo real. Então foi essa um pouco a trajetória e na época eu chamei um aluno de vocação científica, um aluno de 14 ou 15 anos, e disse, você quer se juntar a mim para escrever artigos sobre isso? E nós começamos, e depois de ter escrito quase uma meia dúzia deles, veio a ideia de que a coletânea deles poderia juntar, dar origem ao livro, e a gente então convidou alguns colegas
entre os quais o professor Savino, para comentar os capítulos. Então foi assim que se estruturou. São cinco capítulos e 13 comentários feitos por 10 ou 11 cientistas que não são necessariamente da mesma área. Não, justamente. E aí que vem a coisa interessante. Como é que é receber esse convite? Né? Eu vou ter que receber um capítulo que é muito interessante, mesmo porque vocês propõem que o capítulo é uma proposta, já não nada acabado, né? É uma provocação. Você se sentiu provocado? Claro que eu me senti provocado. Mas antes de eu falar sobre me sentir provocado, eu queria falar um pouquinho do livro como um todo, né? Na verdade, você falou da sedução lendo o livro, e evidentemente que do ponto de vista de imagem e espelho, o Cláudio é um sedutor. E ele seduz na oratória. Nós nos conhecemos há 30 e tantos anos, então eu estou falando isso com décadas de convivência de corredor. E eu, antes de vir para cá, estava pensando um pouco sobre o livro e eu gostaria de fazer um comentário geral partindo do seguinte: o que é um livro bom para uma pessoa, né? Um livro bom é aquele que te faz pensar, te faz voar, te faz sonhar. Isso é um livro bom. Você sai da leitura do livro, né, feliz, se sentindo com energia boa para fazer coisas, etc. E um livro que fala de espelhos e imagens, ele ainda tem uma outra característica. O que é um livro bom que fala de imagens e espelhos? Os micróbios entram por aí, mas, na verdade, quase muito mais como exemplo das imagens de espelhos do que propriamente do ponto de vista de interação da infecção. É muito mais exemplos dessas imagens e espelhos. Mas o que é um livro bom que fala sobre imagens e espelhos? É um livro que faz a gente se olhar para os outros, mergulhar em si próprio, né? E eu acho que todas essas coisas aconteceram quando eu li e quando eu tive acesso já a esse capítulo que fala das imagens. E talvez não tenha sido por acaso que eu tenha sido chamado para colaborar na forma de um comentário. Primeiro porque essa questão de desafios mútuos entre nós dois é antiga também. Mas, afora isso, porque eu já há algum tempo procuro também fazer reflexões conjuntas entre sistema nervoso e sistema imune. Então, toda uma questão de memória e memória imunológica, memória do sistema nervoso, que são mecanismos muito diferentes, biologicamente falando, mas são conceitos que na vida de uma pessoa se assemelham, porque a pessoa lembra de uma coisa e o sistema imune, mesmo sem a pessoa se dar conta, também está lembrando através de outros circuitos, mas que permitem uma resposta rápida, né? Sem a consciência. Que é a mesma coisa do conhecimento pelo sistema nervoso. E aí, a outra coisa interessante de uma leitura de um livro que faz uma reflexão dessa que está contida nesse livro é um monte de perguntas que suscita, né? Perguntas as mais variadas. E eu, sei lá, posso começar da última para a primeira. Por que numa situação biologicamente tão harmônica, tão linda, dos espelhos dentro de um mesmo sistema, entre os sistemas, entre os indivíduos, entre as espécies, um sistema tão lindo como esse, tem como finalização de cada indivíduo a morte? Oxe. São esses grandes temas que acabam entrando, né, dentro Mas isso quer dizer que o livro é bom, porque você vai mergulhar nas coisas mais essenciais da vida. E também acho que tem um outro aspecto que ele por isso sedutor, é porque ele parece, né, os sistemas imune e nervoso e nossa relação com o ambiente. Isso aqui é livro só para quem entende. Mas não é. Mas não é, porque ele é instigante. E eu estava lendo do lado de uma amiga em um determinado momento e disse, ouve isso aqui. E aí daquele parágrafo já saiu uma discussão, porque são informações e discussões, sobretudo, que interessam a todo mundo. Isso. Porque é um universo, esse universo da neurociência, é um universo que é fascinante mesmo. Isso. Tanto pelo que se descobre, tanto pelo que ainda não se sabe, claro, né? Que eu acho que é por isso que você diz que as questões são fundamentais. Por exemplo, essa questão do que a gente vê
você reconhecer aquilo que você ainda não conheceu? Isso é uma pergunta que não é fácil. Sim, mas antes dessa pergunta, que é uma pergunta ótima, porque a resposta também deixa a gente bastante instigado, é explicar um pouquinho melhor, para quem não leu o livro, como funciona isso, que é o capítulo A Imagem que Temos as Coisas. Fala o papel das imagens internas obrigatoriamente disponíveis para que o reconhecimento do mundo exterior possa acontecer. Ou seja, eu só vou reconhecer aquilo que... Você está preparado para ver. Preparado, porque eu já tenho uma imagem interna daquilo. Né? E essa é a parte, eu acho que é bastante difícil de se perceber com a nossa cultura e com os conceitos que nós assimilamos. E eu quero te explicar por que nasceu essa ideia. Né? Como eu estava te dizendo, a gente tem no sistema imune, sabidamente, comprovadamente, essa noção e a demonstração prática de que nós temos imagens dos objetos externos. Né? A gente usa, inclusive, os físicos, os neurocientistas, os filósofos não gostam dessa coisa de imagem externa, eles gostam de objetos do mundo real. Mas para reconhecer objetos do mundo real, no sistema imune nós temos dois tipos de exemplo de mecanismos que operam para que você possa reconhecer aquilo. O primeiro deles é o seguinte, foi mostrado por 2 prêmios Nobel nos anos 70, que as células do nosso sistema imune reconhecem o micróbio, na verdade são partículas do micróbio, são pedacinhos do micróbio. Se ele for, se aquele linfócito ou se aquela célula do sistema imune for específica para aquela partezinha do micróbio, mas mais, ela só conhece aquela partezinha do micróbio se ela for apresentada por uma célula que a gente chama de célula apresentadora de antígeno do próprio organismo. Então, na verdade, isso fez nascer um conceito na imunologia que a gente conhece, não é só o micróbio, é o micróbio e a gente mesmo juntos. Ou seja, a gente adquiriu o conceito de que a gente reconhece é o próprio modificado. Então, a gente teve que desenvolver a noção que a gente já tinha desde os anos 50, de que a gente reconhece o próprio, a gente reconhece a si mesmo antes de reconhecer o que vem de fora. Então, a gente tem algumas imagens internas e a gente reconhece o quê? Quais são as especificidades mais basais que a gente precisa conhecer logo que nasce, que tem que estar no seu genoma. Não vamos esperar nenhuma mutação para você ser capaz de conhecer. O próprio, os antígenos que se definem como indivíduo, que são os antígenos que são aqueles que dificultam o transplante. Chamamos antígenos do complexo principal de histo, tecido, compatibilidade. Então, a gente reconhece primeiro a si próprio, e depois, quando a gente apresenta um pedacinho do micróbio para uma célula que é imunologicamente competente, ela só vai ser ativada se ela reconhecer esse antígeno, essa substância, apresentada pelo próprio indivíduo. Então, quer dizer que tem imagens inatas. E a pergunta que veio logo em seguida, Renato, e tem imagem inata no sistema nervoso? Paramos por aí por causa do tempo para fechar esse bloco, porque, além de tudo, também isso parece que a gente está falando até de sociologia, de antropologia. Né? Parece que aí que vem o que a cabeça da gente começa a pensar a partir de um livro bom como esse. Mais sobre isso no próximo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo. Não sai daí, a gente volta já. Ciceleta está de volta conversando sobre o livro Imagens, Micróbios e Espelhos, os sistemas imune e nervoso e nossa relação com o ambiente. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro e Wilson Savino. Sigamos aqui nessas interessantes conclusões sobre os nossos sistemas imune e nervoso e sobre o ser humano em geral, né? De como que a gente se relaciona com o meio ambiente, com o outro. Você deixava uma questão no bloco anterior. Eu estava dizendo que justamente a grande reflexão e a metáfora que eu acho que é interessante e que está exposta nesse capítulo 3, é que demorou 1 ano para a gente redigir. Né? A gente foi estudar, inclusive, paleoantropologia para descrever uma coisa que a gente chamou de a pré-história da imaginação. Que é uma delícia, né? Pois é. Foi justamente de onde eu tirei o trechinho da abertura do programa, né? Que fala dessa evolução do ser humano, como em tão pouco tempo hoje a gente tem tanta informação e tanta evolução e como se levou muito tempo para chegar lá. Para coisas que hoje para nós são básicas. Né? Então, a pergunta que vem e que nos fez muitas cócegas é: será que a gente pode fazer analogia nesses 2 sistemas, que são sistemas de conhecimento, né, sistemas cognitivos,
porque eles conhecem e reconhecem, porque eles têm especificidade de memória. Quer dizer, eu lembro que eu já vi aquela cadeira, e eu lembro que eu vi uma cadeira. Eu não confundo com uma flor ou com um vaso de planta, né? Então, ela tem especificidade de memória. Mas o que mais que a gente pode, que nos permite fazer analogia? A coisa interessante é que a gente parte da ideia que esses dois sistemas usam um número limitado de imagens que seriam inatas. Por exemplo, a gente aprendeu que um bebê recém-nascido, que deve ter um repertório de imagens muito reduzido, e não é acessível à pesquisa formal, porque não tem como me comunicar com ele para saber que tamanho é esse repertório. Assim como eu não tenho acesso a um homem das cavernas e poder saber dele qual é o repertório de imagens que ele tem, tá certo? Mas uma criança, por exemplo, se você puser um smile com um sorrisinho, aquela figurinha amarela no rosto dele, ele reconhece e sorri. Ele acompanha a mímica facial da mãe. Se ela sorrir, ele vai sorrir, e se ela fizer uma cara zangada, ele pode até chorar. Então, ele tem, independente da vivência, algumas imagens inatas. Isso foi suficiente para manter a gente nesse raciocínio de que a gente usa essas imagens. E aí você pergunta assim, mas um cego, Cláudio, tem imagem interna? Não sei, mas tem a representação mental de uma cadeira. Depois que ele aprendeu o que é uma cadeira, você não precisa fazer ele sentar em todas para ele palpar e saber que ele está diante de uma cadeira. Nós vemos uma flor e somos capazes de reconhecer qualquer flor. Nós somos capazes de adequar o nosso repertório de imagens àquele que é necessário para a gente reconhecer os objetos. Então, tem uma passagem muito bonita do livro que evoca o livro dos abraços, do Eduardo Galeano. Sim, aquilo é lindo. É lindo. Então, o filho, diz que o filho, Diego Kovadlov, não conhecia o mar, e o pai, Santiago, leva ele através das dunas para chegar no mar. E quando chega no mar, a descrição é que foi tanta beleza, foi tamanho o impacto, foi tamanha a emoção, que ele vira para o pai, ele nunca tinha visto o mar. Portanto, ele tinha um desconforto naquele momento. Ele vira para o pai e diz assim, me ajuda a olhar. Isso é brilhante, Então, né? há necessidade da adequação do repertório de imagens que a gente exercita conforme experimenta a vivência, não é? E aí vou trazer um trechinho do seu comentário para a gente também dar mais um passinho, que é o conhecimento, o reconhecimento de imagens em ambos os sistemas pode ser considerado como uma malha de conectividade na qual cada experiência cognitiva é influenciada pelas anteriores e influenciará as futuras, estando, portanto, interligada numa rede global de cada indivíduo e entre todos os indivíduos. Aí isso ganha uma outra escala, né? Já sai Não dessa... por acaso foi escrito por um monge budista. Exatamente, você está citando ele, né? Que foi escrito no século XIII. É, bem né? antigo. Desenvolvido por século XIII. Como é que a gente pode entender agora esse salto, né? Que vem desde isso que a gente já nasce com, que vai se desenvolvendo a partir das interações, vai enriquecendo, digamos, né, esse repertório. Parte, né? Nasce E com desenvolve as outras, tá certo? A gente adequa aquelas poucas imagens internas, tanto no sistema imune quanto no nervoso. Esse repertório o Savino conhece bastante e gosta muito dessa questão da diversidade de repertórios imunes, mas ele é limitado quando a gente nasce. E ele vai chegar ao conjunto de possibilidades de reconhecimento no mundo imunológico através de um outro processo que chama as mutações somáticas, e a gente vai ter, então, um repertório criado, que é o repertório que pode reconhecer, inclusive, antígenos que não existem na natureza. Eu posso sintetizar no laboratório e posso fazer com que, ele tendo uma base carreadora, eu posso pegar aquela pequenininha conjunto de moléculas e tornar ele imunogênico e você responder para aquilo. E isso acontece num processo que é o processo de mutação somática. Então, a gente tem um número reduzido de imagens internas, o repertório inato, e a gente suspeita que no sistema nervoso aconteça uma coisa bem semelhante. A gente vai adequando e experimentando vivências e enriquecendo a nossa capacidade ou a nossa plasticidade para reconhecer diferentes imagens, mesmo aquela que a gente não está em absoluto habituado a reconhecer. E nisso a gente vai enriquecendo a própria humanidade. Isso, eu ia justamente juntar o que o Cláudio acabou de falar com o teu comentário, quer dizer, do ponto de vista do sistema nervoso e agora com toda a possibilidade de comunicação instantânea no mundo inteiro,
os conhecimentos vividos por uma pessoa, ou visões e imagens vistas por uma pessoa, podem ser instantaneamente levados ao mundo inteiro, e mesmo a interpretação daquela imagem. A emoção advinda para um determinado indivíduo pode ser transportada para a humanidade rapidamente. Quando a gente olha para o sistema imune, algo muito parecido pode ser exemplificado em dois momentos de infecção. Quando o mundo humano, vamos dizer assim, né? Os humanos não estavam preparados. A gripe espanhola quer dizer que uma quantidade imensa da espécie humana, de indivíduos da espécie humana, não conheciam e, portanto, não tinham o arcabouço no sistema imune de defesa contra o vírus da gripe espanhola, e isso dizimou uma parte da humanidade. Algo muito semelhante aconteceu no Brasil recentemente com a epidemia de Zika, que levou o Zika no Brasil era um vírus novo, então a população brasileira não conhecia imunologicamente esse vírus, não tinha feito, portanto, o reconhecimento e portanto, não tinha desenvolvido os processos biológicos de interação imediata numa segunda possibilidade de aparecimento desse vírus no organismo de cada um, e quando apareceu foi um desastre. Então, nesses sentidos, é que você tem uma conectividade global. De fato, não é só uma retórica filosófica, é mesmo uma coisa que você tem evidências científicas para falar sobre isso. E num determinado momento, o livro fala também, para a gente ampliar ainda mais, em imagens não visuais, que as imagens podem ser táteis, pode ser o próprio gosto, cheiro, né? Isso dá uma outra impressão, uma outra dimensão para isso que a gente está chamando de imagem, né? Para a gente não dizer que é apenas aquilo... Representação mental seria uma palavra melhor, uma descrição melhor, né? Mas deixa eu te chamar a atenção para uma outra questão que eu considero também muito interessante, Renato, que é a seguinte. A gente vai experimentando vivências, né? E vai construindo o nosso repertório de não só receptores, como de imagens. Vamos ilustrar isso da seguinte maneira. Eu tenho uma mão e tenho uma luva, tá certo? Eu posso dizer que são imagens complementares, não é? E são complementares de uma forma bastante interessante, e é como verdadeiramente se operam as conexões no nosso organismo. Eu não preciso ter uma luva para cada um de nós, né? Nós temos luva de tamanhos mais ou menos diferentes, um certo espectro, ninguém tem mão desse tamanho, né? Nem desse tamanho. Então, tem um espectrozinho de tamanhos e elas servem para todo mundo. O mesmo igual uma chave da chave mestra. Não é? Igual uma chave mestra. Então, nós temos repertórios e nós temos imagens. E eles vão se desenvolvendo conforme nós experimentamos vivência. O que quer dizer isso na prática? É uma coisa etérea que eu estou te falando? Não. É uma coisa física. De tal maneira, por exemplo, hoje a gente tem acesso a processos e a métodos de imagiamento em tempo real, permitem que eu acesse o que está acontecendo no seu cérebro quando você está fazendo alguma coisa. Tá certo? Por exemplo, eu posso saber o que se passa no seu cérebro quando você lê uma lista de palavras. E posso medir de novo depois que você já leu essa lista várias vezes. E mostra que o nosso cérebro funciona diferente se você conhece a lista. Você está lendo a mesma lista, mas se você a conhece, você lê praticamente no automático. Você já não marca as zonas cerebrais responsáveis pela leitura como você marca quando lê pela primeira vez. E depois que eu fizer esse exercício e mostrar que aquelas áreas vão se apagando e te der uma lista nova, ela se acende de novo. E a gente sabe, então, que essas conexões celulares, tanto no sistema nervoso quanto no sistema imune, elas modificam a estrutura, não estou te falando da função mais. Então, isso quer dizer o seguinte, a gente diz no capítulo 2 que nós somos organismos clonáveis, mas não somos seres humanos clonáveis. É sobre a nossa unicidade genética. Isso, porque nós, na verdade, experimentando essas experiências, essas vivências, vamos nos modificando de tal maneira que se nós dois fôssemos irmãos gêmeos, que tivéssemos vivido tudo juntos e ao mesmo tempo, durante toda a nossa vida, mesmo assim, num determinado momento que você respirasse um pólen que eu não respirei, ou tivesse visto uma mulher que eu não vi, ou feito uma leitura que eu não fiz, a partir desse momento nós não somos mais idênticos, porque as nossas estruturas
inclusive cerebrais e imunes, não são mais as mesmas. Então, isso é muito E interessante. você pode ter, a partir daí, um efeito borboleta. Isso. Outras coisas vão se dar a partir de uma primeira diferença. Você tem uma cascata de eventos diferentes Nós não dos somos mais próprios iguais. Esse cérebro é fascinante, né? E tem outros capítulos que, infelizmente, não temos tempo, mas um que chama Imprevisível Evolução do Conhecimento, fala da quantidade de informações que a gente tem hoje, que é comparada... Hoje, um indivíduo pode ter acesso em um só dia a um número equivalente de informações, aquele que um sujeito teria a vida inteira na Idade Média. Tem um outro capítulo que fala também sobre uma breve história da imunologia cognitiva e um quinto capítulo, redundante composição antigênica do universo biológico, o parasitismo e o desafio da tolerância aos autoantígenos. Parece complicado, mas o livro é de uma leitura que parece tudo faz sentido quando a gente lê, né? E nos dá esse prazer. Portanto, que a gente tenha aqui dado esse gostinho para quem quiser se aprofundar mais nas imagens, micróbios e espelhos. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje. Obrigado. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então acesse a nossa página no Facebook. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.